Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar no livro de Hebreus usando alguns trechos-chave para tentar entender a mensagem central dele. Isso aí. A nossa ideia aqui é destilar mesmo, sabe? O que Hebreus diz sobre Cristo, sobre essa chamada para uma fé firme, especialmente pensando naqueles primeiros cristãos judeus, né? Que estavam ali sob pressão, tentados a voltar atrás. Exatamente. E, olha, vamos direto ao ponto. O argumento que martela desde o começo é a superioridade, assim, total de Cristo. Não tem como escapar disso. O texto já abre com força, né? Colocando Cristo como a revelação final de Deus. Tipo, acima dos profetas, acima dos anjos. Ele é o Filho, herdeiro, criador, sustentador, purificador dos pecados. É muita coisa logo de cara. E essa comparação inicial, primeiro com os anjos, depois com Moisés, isso parece fundamental para a estrutura toda, certo? Não é só dizer que Cristo é importante. Não, de forma alguma. É colocar numa outra categoria mesmo. É tipo, Moisés foi um servo fiel dentro da casa, mas Cristo é o filho sobre a casa. Qual era o peso disso para quem lia aquilo pela primeira vez? Devia ser impactante. Nossa, era gigantesco. Pensa bem, anjos eram vistos como mediadores da lei, super importantes. Moisés, então, o libertador, o legislador máximo. Colocar Cristo acima deles era dizer, olha, o que vocês têm agora em Cristo transcende tudo. Voltar é rebaixar o Filho. Entendi. E isso já prepara, né, para o alerta que vem logo depois sobre não endurecer o coração, lembrando daquela geração do deserto, que não alcançou o descanso de Deus por causa da incredulidade. Faz todo sentido. E esse descanso, então, não é mais a terra prometida lá do Êxodo. É outra coisa. Algo que a gente acessa pela fé em Cristo, tipo, agora. É um descanso espiritual, sabe? Uma segurança em Deus que a antiga aliança, com seus limites, não conseguia dar plenamente. E é aí que entra outra figura central. Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Ah, sim, mas um tipo bem diferente de sacerdote, né? Um que entende a gente, que foi tentado como nós, mas sem pecar. Perfeito. Isso abre a porta para uma coisa que, para mim, parece muito revolucionária no texto. O tal do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi esse cara? Por que ele é tão importante aqui? Melquisedeque. Figura fascinante, meio misteriosa lá do Gênesis, né? Rei sacerdote, antes mesmo de Arão, antes da lei mosaica. O ponto-chave é que ele funciona como um tipo, uma prefiguração de Cristo. Como assim um tipo? É que a descrição dele, sem pai, sem mãe, sem genealogia registrada, sem começo nem fim de dias, simboliza a natureza do sacerdócio de Cristo eterno, superior, não baseado em linhagem humana, mas no poder de uma vida indestrutível, como o texto diz. Uau! Isso quebra totalmente a ideia de que só o sacerdócio levítico era válido, entende? Mostra que o sacerdócio de Cristo é de outra ordem, uma ordem superior. Entendi. Então, esse sacerdócio superior é a base para uma aliança também superior, é isso? Exatamente, uma nova aliança. Aquela que Jeremias já tinha profetizado, sabe? Com leis escritas no coração, perdão definitivo, um relacionamento íntimo com Deus. Sim. E isso torna a primeira aliança, com seus rituais, meio que obsoleta, né? Prestes a desaparecer. A superioridade continua quando ele compara o santuário terrestre, que era só uma cópia, com o santuário celestial, onde Cristo de fato entrou. E o sacrifício? Nosso contraste é gritante também, né? Sangue de animais, ano após ano, contra o próprio sangue de Cristo uma única vez por todas. Exato. E o ponto central é a eficácia. Os sacrifícios antigos limpavam ritualmente, mas não aperfeiçoavam a consciência, não resolviam o problema do pecado na raiz. Certo. Mas Cristo, ao se oferecer uma única vez, lá no santuário celestial, ele conseguiu eterna redenção. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É único, completo, final, não precisa mais. Puxa vida, a base teológica é muito forte mesmo. Diante disso tudo, qual é a resposta prática? O que o autor espera dos leitores? Como viver isso? A resposta é clara: fé. Mas não qualquer fé. Uma fé perseverante. O capítulo 11 é a grande galeria da fé, né? Define fé como certeza do que se espera, convicção do que não se vê. A famosa lista dos heróis da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão. Isso.
E a ideia não é só listar nomes famosos, é mostrar exemplos concretos de gente que viveu olhando para frente, para a promessa, para a pátria celestial, mesmo sem ter recebido tudo em vida, sabe? Eles viveram pela fé no que ainda estava por vir. E com essa nuvem de testemunhas em volta, o chamado é para a gente correr a nossa própria corrida, mas olhando firme para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Exatamente. E até a disciplina de Deus ganha uma nova luz, né? Não é castigo, é correção de pai, que ama e quer o nosso bem. Isso. E as orientações finais são bem práticas, bem pé no chão. Buscar a paz, a santificação, praticar o amor entre irmãos, hospitalidade, honrar o casamento, viver contente com o que tem, obedecer aos líderes e, muito importante, oferecer sempre louvor a Deus por meio de Jesus. É a fé virando ação, virando comunidade. Resumindo bem, então, Hebreus é esse chamado vibrante para a gente reconhecer que Cristo é supremo em tudo na revelação, no sacerdócio, na aliança, no sacrifício. E justamente por isso, para a gente permanecer firme na fé, sem vacilar, com o olho no prêmio final. Perfeito. E fica talvez uma reflexão, né? Se Cristo nos deu acesso a esse reino inabalável e confiança para chegar perto de Deus, superando todo aquele sistema antigo, como é que isso impacta de verdade a nossa forma de encarar as pressões, as incertezas de hoje? O que significa, na prática, viver como cidadão dessa realidade celestial, mas já agora?